Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Palavras de Paulo Apóstolo, ou mesmo escritura de Paulo Apóstolo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo número 3. Está aí registrado esse conteúdo que acabamos de ler, né? Então, caros, é assim. Isso aqui é referente à condição da Bíblia, a condição, ou seja, do conhecimento bíblico, a condição do aprofundamento nas Escrituras. Boa coisa é a gente ler a Bíblia, o quanto mais a gente poder ler a Bíblia dia e noite, noite e dia, todo momento, mesmo reler as partes que já se leu. Boa coisa é porque toda a Escritura divinamente inspirada, ela é, ou seja, útil em todo o tempo para a nossa alma, para a nossa vida terrena, assim por diante. Porém, já o aprofundar nas Escrituras é algo delicado. Por isso está aqui as palavras de Paulo. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, mas antes falando, não saiba mais do que convém saber. Por quê? Nem todos estão preparados para saber demais. Nem todos estão preparados para conhecer demais. O Senhor Jesus Cristo, as pregações dele, gente, a multidão, a maioria eram por parábola, porque a multidão não estava preparada para saber os assuntos, ou seja, na sua clareza. Tanto que ele falou depois para os discípulos da parte: para vocês é dado de conhecer os mistérios do reino de Deus. E aí ele interpretava e clareava mais, e explicava o significado de determinadas parábolas. Então cada um, ou seja, tem, digamos assim, uma medida, cada um tem uma porção. A fé de cada um suporta uma quantidade de assunto. Agora, às vezes, ou seja, a gente vamos querer jogar em certas pessoas que não estão preparadas de certos assuntos, nós vamos automaticamente, ou seja, complicar a vida da pessoa, porque a pessoa às vezes não está preparada para relacionar com aquilo, naquele momento não vou dizer que no dia da manhã ela não pode estar preparada, mas naquele momento não. Aí a pessoa pode entender de uma forma controversa, ou seja, pode ficar revoltado com certas coisas, pode entender de uma forma totalmente equivocada, e no lugar de trazer crescimento e benefício espiritual para a pessoa, vai trazer controvérsia, vai trazer dissabor, vai trazer, ou seja, transtorno e até ruína para a vida espiritual da pessoa. Então Deus é aquele que sabe lidar com cada um. Ou seja, vamos falar da vida humana aqui. Quanto familiar, porque meu pai ele teve 10 filhos, nós somos 10 irmãos. Outro, meu pai teve 6 filhos, nós somos 6 irmãos. Com certeza, o pai não criou todos da mesma maneira. Cada um, a mãe não relacionou com tudo da mesma maneira. Cada um tem um relacionamento diferente, porque cada um tem um sentimento, cada um tem uma desenvoltura. Um é mais, ou seja, vivo, outro, digamos assim, é menos saído, outro é mais inteligente, outro tem um pouco mais de dificuldade, outro, digamos assim, é totalmente normal, outro é mais sentimental. Eu estou querendo, cada um tem uma maneira. Então cada um é relacionado de uma maneira diferente. Veja só, então, gente, mesma coisa é o nosso Deus. O nosso Deus, ele trabalha com cada um na forma correta, no tempo certo. Ele sabe a mente, o coração de cada um, o que a pessoa suporta no momento que não suporta, o que, ou seja, é apto para aquela pessoa naquele momento, o que não é. O que aquela alma, diga se é conveniente para aquela alma naquele momento, e para outra alma ainda não é tempo. Tudo tem, diga assim, para Deus é sábio. Agora, se nós formos criar aqui um sistema robotizado e mecanizado, como que todo mundo tem que fazer, diga assim, uma mesa cruz, mesmo roteiro, por exemplo, lá no mundo, ou seja, árabe, né, que automaticamente chega a tal horário, todo mundo tem que sair na rua lá e se inclinar numa situação. Não vamos abrir muito aqui, porque o nosso objetivo aqui não é citar denominação, nem religião, nem nada, é falar de Bíblia. Então, mas é assim,
Ou seja, Deus trabalha sabiamente na vida de cada um segundo uma maneira e pronto, acabou. Vamos então meditar no Velho Testamento dos profetas. Todos os profetas pregaram igualzinho. Não, cada profeta ele tinha uma característica. Um era, aí ele veio para o Senhor, outro era um profeta que via em visão, em êxtase de olhos abertos, outro via em visão de olho fechado, outro via muito em sonho, outro ouvia, ou seja, a voz de Deus no coração. Cada um, outro Deus mandava um anjo para o direcionar, para falar, outro Deus falou, diga assim, face a face, como foi o caso de Moisés. Cada um Deus operou de uma maneira. Então, gente, as coisas, já falando dos discípulos, cada um foi de uma maneira diferente. Cada discípulo teve um chamado e cada apóstolo seguiu numa direção diferenciada de acordo com a característica que Deus determinou a cada um deles. Então, gente, espiritualmente, diante de Deus, as coisas são dessa maneira. Agora, não adianta nós criar, digamos assim, um roteiro parecendo um quartel que todo mundo tem que marchar numa mesma hora, todo mundo tem que colocar uma farda, todo mundo tem que gritar o brado no mesmo momento, todo mundo tem que cantar a canção daquela turma. Não, isso aqui não, gente. Gente, ou seja, espiritualmente falando, Deus leva cada alma no seu momento como convém levar. Entendeu? E Deus sabe como trabalha de cada um. Então é isso aqui a grande situação, porque tipo assim, vai querer, porque tem que estudar isso aqui. Pessoas às vezes não estão preparadas para relacionar com certas coisas num certo momento. Por isso Paulo disse a Timóteo: o que de mim, entre meus testemunhos ouvidos, confio um fiel seja o idôneo, para também extrair os outros. Ou seja, o que Paulo trabalhava era coisa forte, coisa elevada e coisa alta. Então tipo assim, o que ele passou para Timóteo, nem todo mundo está preparado no momento de ouvir. Então ele falou para falar a homens fiéis que eram idôneos. É isso que é o caminho. Então é isso. Agora, não quer dizer que uma pessoa que hoje está no Beabá, está no Mobral, no dia da manhã não esteja aí, diga assim, vamos falar no MBA da situação, vamos dar um exemplo aqui. Agora, Deus sabe o momento de cada um. Agora nós queremos criar um esquema e robotizar, mecanizado, porque eu estudo Bíblia. Porque não é assim que a coisa funciona. E depois o Senhor Deus, ele quer algo na vida de cada um de nós de uma forma diferente. Alguém vai viver até seus 80 anos, vai contemplar sinais, prodígios, mas vai ser usado de Deus, está com 70 anos pregando, evangelizando, e Deus vai recolher velho e fardo de dia. Deus vai levar já novo. Mas tinha só 30 anos, Deus levou, tinha 35 anos, Deus mandou uma palavra, permitiu enfermidade, falou que alguém ia, mas não voltaria, foi numa viagem, Deus permitiu assim, ele foi embora. Deus sabe o tempo e o momento, o que ele quer na vida de cada um. Gente, é Deus que trabalha. Ou seja, vamos dizer assim, a alma é propriedade peculiar de Deus. E pronto, acabou. Os reis estavam lá no passado. Muitas vezes o profeta direciona um rei dizendo: eu te coloquei, assim do Senhor, te coloquei por chefe do meu povo. Ou seja, o povo é de Deus, não é do homem. E pronto, acabou. Então, quer dizer, ou seja, se Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para derramar o sangue da cruz, ele não vai ter cuidado em prol das almas? Não, Deus não tem capacidade de cuidar, o Espírito Santo não tem capacidade de guiar, não tem que ter um homem que é capacitado, que é o Ultra Mega Blaster, que é o conceituado, o pós-graduação, o mestrado em teologia, que ele consegue passar o como tem que saber para conseguir chegar no céu. Gente, pelo amor de Deus. Gente, antes pelo contrário. Ou seja, Cristo falou lá que se os dias não fossem abreviados, nem uma carta, nem o escolhido de Deus salvaria, mas por cada um dos escolhidos os dias foram abreviados. Ou seja, para alguém ser salvo é a muita misericórdia de Deus. Não é capacidade, não porque eu sei, porque eu aprofundei, não é nada disso. É a misericórdia de Deus, vai colocar nós do outro lado. Então, gente, vamos ser devagarzinho, na porção que Deus nos deu, na porção que Deus vem nos dando, e vamos muito bem. Pronto. Um tem estrutura para saber, ali a Bíblia, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 50 vezes, aprofundei, pronto. Outro, se ele lê metade da Bíblia, outro ele lê, ou seja, 2, 3 livros da Bíblia inteira, ele se complica. Por quê? Porque ele não tem braço, e tem o diabo, que ele é astucioso. Lembrando que o diabo usou de astúcia, usando a Bíblia para tentar pegar o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem somos nós? Quem somos nós para querer brincar com coisa séria? Então é assim. Por isso a pessoa que é sábio, ele ora a Deus, pede luz para Deus e lê a Bíblia pelo Espírito Santo de Deus para sua edificação. Agora, demais disso, a coisa tem que ser diferente. Mas vamos aqui agora só ler uma outra parte aqui, só para a gente finalizar. Então temos aqui
ou seja, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 2, versículo 4 em diante, que diz assim: advertência acerca da falsa doutrina. Então vamos frisar o que Paulo falou aqui no versículo 8, que diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Então nós temos que ser segundo a Cristo. Segundo a Cristo é por Espírito Santo Consolador que nos guiará em toda a verdade. Não porque é a era do momento estudar. Hoje eu estudo Bíblia, porque estuda. Hoje agora é a era, cara. Ou seja, o mundo vive de moda de água. A moda da época, a moda da era agora é o estudo bíblico. Daqui um pouco já passa essa vibe aí, já fica um monte de gente como jogar e já vem outra vibe, já vem outra era, gente, pelo amor de Deus. Então vamos ser sábios, gente, vamos na porção que Deus nos conduziu. Ah, Senhor, eu sei pouquinho, mas do que Tu me fez saber, tá me conduzindo, tá me dando para mim estar firme na graça, firme na sã doutrina, sendo obediente a Ti, cumprindo com o meu dever debaixo da graça, Te servindo, vendo Tu operar, sendo obediente à Tua voz, à Tua palavra, e pronto, acabamos para frente. É assim que funciona e pronto. Então é isso, paramos por aqui, passem bem.